7 erros que você não pode cometer quando o assunto são bitcoins. No vídeo de hoje eu vou compartilhar aí um pouco de 9 anos de experiência no mercado de criptomoedas. Eu comecei investindo em bitcoins, depois expandi o meu portfólio para altcoins, dentre outras moedas. E se você comete um desses 7 erros, ele pode comprometer toda a sua estratégia de investimentos e consecutivamente comprometer o seu lucro com os bitcoins, né? Então temos aqui os nossos 7 erros, né? E nós vamos começar, obviamente, com o primeiro erro aqui. Nosso primeiro erro que ele ocorre, infelizmente, muito, né? Que é não compreender como funcionam os bitcoins e, inclusive, por que ele tem preço. Se eu perguntar para você agora, como que funciona o Bitcoin, né? Como que você envia e recebe Bitcoins, né? Você precisa de quê para enviar e receber um Bitcoin? Ou por que o Bitcoin tem preço, né? Quais são os fundamentos que definem por que o Bitcoin tem preço? Então, para explicar, inclusive, esses pontos, se você não conhece o Bitcoin, que já é um passo muito errado dentro desse mercado, você precisa conhecer todo investimento que você realiza ou pretende realizar, você precisa antes conhecer aquele investimento, aquele ativo em si, tá? Então, hoje o Bitcoin está aqui custando R$331 mil. Ele subiu muito aqui, né, nos últimos meses, ó, pegando aqui esse ano, né, nós temos aqui uma alta de 111 mil, chegou numa máxima aqui de R$343 mil por moeda, né, então ele subiu praticamente 3 vezes, né, ele multiplicou o patrimônio de quem investiu lá no ano passado em criptomoedas até agora em 3 vezes, tá? Então por que o Bitcoin tem preço? Por 3 fatores principais, 3 pilares, né? O primeiro fator ele está aqui, ó, fornecimento máximo de 21 milhões de unidades, tá? Então o Bitcoin ele tem um número máximo de criptomoedas definido em 21 milhões de unidades e esse número será atingido a partir de 2100 e alguma coisa, tá? Então falta vários e vários anos para que esse número seja atingido. Então esse é o primeiro ponto, né? Ele tem uma oferta limitada e por isso inclusive que ele custa tão caro, né? Ele é muito comparado diretamente ali com o ouro, né? Ele é o ouro digital que nós temos hoje e também uma reserva de valor, tá? Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o sistema de blockchain, tá? Blockchain é o sistema de registro e armazenamento de bitcoins, que permite com que o Bitcoin seja um investimento extremamente seguro, porque ele não pode ser hackeado, tá? Até porque a blockchain funciona através de um sistema de armazenamento por blocos, né? Blockchain seria blocos de armazenamento. Então, para você hackear um bloco, por exemplo, você tem que hackear vários outros e a todo momento são criados novos blocos na blockchain. Então, é impossível de você criar novos bitcoins do zero ou hackear alguma carteira dentro da blockchain, a não ser que você tenha acesso à chave privada da carteira, que permite como se fosse uma senha para você desbloquear os bitcoins. Ou seja, só quem pode acessar os bitcoins é quem tem a senha da carteira privada aí com os seus bitcoins ali dentro, tá bom? Então esse é o nosso segundo pilar. O nosso terceiro pilar é obviamente uma comunidade ativa. Eu que sou investidor, você que é um investidor ou vai se tornar um investidor em bitcoins agora, nós somos parte dessa comunidade, né? Pessoas que confiam no projeto, que estão investindo em bitcoins, não só nós, como grandes bancos, países por completo, né? Como você tem exemplos aí espalhados pelo mundo. Então hoje a comunidade do Bitcoin é gigantesca e por isso que ele apresenta valor, esses 3 pilares, que é a oferta limitada, o sistema de blockchain que não permite que o Bitcoin seja hackeado, obviamente, né? E a comunidade ativa, tá? Então basicamente esse é o projeto do Bitcoin. Agora você sabe, você não vai cometer mais esse erro de não compreender o projeto. Quanto mais a fundo você compreende o projeto dos Bitcoins, melhor fica para você tomar decisões em relação a ele, inclusive para você ter a capacidade de segurar as suas criptomoedas ao longo das próximas semanas e meses, cujo qual ele deve se valorizar até uma média de 500 a 600 mil reais por moeda, assim especula o mercado após o halving, tá? Lembrando que o halving é a distribuição que será cortada pela metade de bitcoins, que inclusive os bitcoins são distribuídos através de cálculos, tá? Você tem as soluções de cálculos lá e a cada cálculo resolvido você tem uma distribuição média de bitcoins realizada para os mineradores, né? Quem realizou ali os cálculos com os computadores. Então tudo bem, agora você não comete mais esse erro, né? Esse primeiro erro aqui você não vai cometer ele, mas que você agora compreende pelo menos o projeto, tá? O segundo erro aqui, ele é bem clássico também, tá? Olha só, é não ter investimentos na renda fixa, seja brasileira ou americana, internacional, dólar, euro e tudo mais. Esse é um problema que eu tive no começo. Eu comecei lá em 2015 e eu só tinha bitcoins. O grande problema aqui é que se o preço do Bitcoin, como eu já mostrei aqui, né, ele oscila a todo momento. Olha só, pega aqui esse mês anterior, ele subiu aqui, ele deu uma corrigida, ele subiu, continuou subindo, deu uma boa corrigida que caiu 40 mil reais, tá? Nessa queda aqui só um segundo, nós tivemos aqui, ó, 40 mil reais de queda, tá? Nesse vale
detalhe aqui. Então, basicamente, o preço dele oscila a todo momento, né? Como o preço dessa criptomoeda ele vive oscilando, né? Eu sofria muito com isso, eu tinha muita ansiedade, porque em um dia eu vi o meu dinheiro valorizando, eu ganhando, entre aspas, né? Um monte de dinheiro, e no outro dia eu tinha perdido também, entre aspas, R$ 2.000. Por que entre aspas, né? Você só ganha dinheiro ou perde dinheiro quando você vende seus bitcoins. Se você comprou o bitcoin a 300 mil e ele subiu para 600 mil, se você não vendeu seus bitcoins, você não colocou nem reais, nem euros, nem dólares no seu bolso. Você tem hoje bitcoins, tá? E inclusive você só perde dinheiro se você vende também. Então, se você comprou a 300 mil e caiu para 200 mil, você só vai perder o seu dinheiro se você vender ele a 200 mil. Outra dúvida aqui que você possa ter, talvez aí, é que você pode sim investir 50 reais, 100 reais, 200 reais em bitcoins, tá? Porém, o seu lucro será proporcional. Por exemplo, caso você invista R$ 1.000 hoje em bitcoins, ele vai para 700 mil reais, você vai ganhar aí 1.100, 1.150 reais de lucro, ou seja, você vai ter um total de 2.000, 2.100 reais aí na sua carteira de investimentos em bitcoins, tá? Então agora, se você investe 100 mil, você vai para 200 mil reais, sabe? Quanto mais você investe, mais você vai lucrar com as valorizações futuras da criptomoeda. Então, basicamente, tem um investimento na renda fixa, tá? Seja brasileira, pode ser aqui um Tesouro Selic, um CDB com liquidez diária, ou americana, tá? As Treasury Bonds, por exemplo, ETFs aí em dólares, né? ETFs que são fundos de investimento em dólar, para você ter mais essa tranquilidade aí, para você poder operar os bitcoins, quem sabe daqui a pouco investir em altcoins, que são moedas parecidas que são muito mais lucrativas até mesmo do que o próprio Bitcoin, tá? Então é muito interessante você ter aqui qualquer uma das duas opções, ou ambas as opções também, que é algo interessante para te dar mais tranquilidade na hora de investir na criptomoeda, tá? Nosso terceiro erro aqui é seguir no FOMO, tá? O FOMO significa isso aqui, tá? Fear of Missing Out, né? É o medo de ficar de fora. O que aconteceu recentemente com o Bitcoin? Ele disparou de preço aqui, né? Ele saiu, como eu já mostrei aqui na casa de 111 mil reais por moeda, chegando em 143 mil reais por moeda, né? Ele teve essa alta aqui histórica, inclusive novamente mais uma alta histórica, né? No preço do Bitcoin, e muitas pessoas compraram ao longo do caminho, inclusive agora que ele está aqui nesse período de alta muito elevado, né? O que pode acontecer com o Bitcoin, nós temos duas opções, né? Ou ele vai corrigir, ele vai cair de preço, depois ele vai voltar a subir, ou ele vai continuar subindo sem parar. A grande especulação do mercado é que ele faça esse movimento aqui. Deixa eu pegar o gráfico todo aqui e vou pegar, por exemplo, aqui, ó. Olha só. Ele faça esse movimento, tá? Ele vem aqui, ele suba até uma certa parte, ele caia, ele volta a subir um pouco, ele vai cair, ele vai corrigir e depois ele sobe. Isso num pequeno espaço de tempo, em alguns meses, tá? Essa situação mais plausível. Por quê? Muitas pessoas ganham dinheiro nesse movimento de alta e elas querem vender os bitcoins. Quando elas começam a vender as suas criptomoedas, você tem a famosa realização de lucro e você tem um mercado inundado de ofertas, tá? Então acaba que as pessoas vão realizando lucro, você tem muitos bitcoins disponíveis no mercado, ele acaba caindo de preço. Depois, os investidores começam a segurar as suas criptomoedas, você tem menos ofertas no mercado e ele começa a escalar o preço novamente, tá? Isso bem provável que isso aconteça, mas também existe a possibilidade de ser uma alta infinita aqui até 500 mil reais por moeda ou até mais, tá? Então o interessante mesmo é você se posicionar e ir comprando, quem sabe, bitcoins aos poucos, né? Ou adquirir aí uma boa quantia e segurar ela, manter ela em uma carteira recomendada de criptomoedas, tá? E antes de continuar, eu tenho uma dica para você que quer aprender mais sobre bitcoins e altcoins e até mesmo ICOs, né, que são os projetos mais promissores que podem multiplicar o seu patrimônio de 20 até 30 vezes o valor investido, né, que é o meu curso completo sobre o mercado de criptomoedas com acesso a 2 grupos exclusivo para investidores, onde eu vou estar pessoalmente em conjunto com outros investidores sanando dúvidas sobre o mercado. Então o link dele vai estar na descrição, é o primeiro link aí, vale a pena você conferir e ingressar ainda hoje aprender a investir de maneira correta com bitcoins, inclusive com a minha estratégia que me fez lucrar mais de 100 mil reais com bitcoins e outras criptomoedas também. E o nosso quarto erro aqui é ser mais um, tanto no bull market quanto no bear market, tá? O que é ser mais um? É você seguir tendência. O mercado tá caindo, eu vou entrar em desespero, vou começar a vender meus bitcoins. Não é assim que funciona. Ou, subiu 30 mil reais, eu vou vender minhas criptomoedas, colocar meu dinheiro no bolso, e é isso, também não é assim que funciona. Lembra que eu falei lá no começo desse vídeo aqui? Quanto mais você conhece os bitcoins, quanto mais você conhece o mercado,
mais seguro você fica de realizar o investimento, de segurar as suas criptomoedas, é assim que você deve ser, tá? Você não deve ir nas tendências de mercado e sim ter a sua opinião própria. Tanto assistindo os vídeos desse canal, de outros canais no YouTube, tanto brasileiro quanto internacional, lendo sobre criptomoedas, você vai entender que é um projeto muito legal e que vale muito a pena você segurar aí ao longo dos próximos meses e até mesmo realizar ali algumas vendas, ganhar um dinheiro, colocar o dinheiro no bolso, seja dólar, euro ou até mesmo real mesmo, né? Mas o ideal é você ter as suas próprias decisões. Ah, eu quero vender porque eu quero, não porque o mercado tá falando que eu devo vender ou comprar também, tá? Então esse é o quarto erro, você seguir como se fosse só mais um no mercado, você tem que ter a sua própria opinião, tenha a sua própria opinião. Nosso quinto erro aqui é não saber qual é o melhor lugar, tá? Eu tenho muitas pessoas, assim, muitos comentários de pessoas que estão comprando bitcoins na Nubank, na Mercado Pago, em banco, tá? Bitcoin você não compra em banco, tá bom? Não compre bitcoins em banco, você compra o Bitcoin, você compra em corretoras. Aonde você pode comprar, que é uma dica interessante aqui dessa aula, né? Eu tenho duas corretoras para sugerir aqui. A primeira é a BingX, vou deixar na descrição, e a segunda é a Binance, né? Escolhe uma das duas, tá? Ambas aceitam Pix e é super tranquilo de você utilizar aqui, realizar o seu primeiro depósito, depois converter nos bitcoins e de fato você vai ter bitcoins, tá? Não significa que você deve, inclusive, deixar todos os seus bitcoins em corretoras. Você tem outras possibilidades que eu vou falar mais adiante. Então, o quinto erro, inclusive, é você não saber aonde comprar. Por quê? Por exemplo, na tenda Nubank, você não vai, primeiramente, você não vai comprar os bitcoins, é uma simulação de compra ali, tá? E o segundo ponto é que a taxa é muito alta, né? Você paga uma taxa exorbitante para comprar os bitcoins e acaba comendo, pode acabar comendo uma parte dos seus lucros, tá? Então não vale a pena você investir através do Nubank ou qualquer outro sistema sem ser uma corretora especializada em criptomoedas, assim como a BingX, a Binance, a Gate.io, dentre outras plataformas, tá? Então nosso quinto erro aqui você não pode cometer. O nosso sexto erro aqui, já caminhando para o final da aula, né, é não definir um objetivo claro para os bitcoins, tá? Seja uma reserva de valor, que eu vou explicar já já o que é uma reserva, ou um investimento de médio a longo prazo. O Bitcoin, quando você vai comprar ele, você vai investir nele, você tem que ter um objetivo para o mesmo, né? Seja uma reserva de valor que se aproxima muito do ouro ali, né? Você ter ouro guardado como uma reserva de valor, o Bitcoin também serve como uma reserva de valor, inclusive perante o real, perante nossa situação econômica inflacionária, tá? Ele vai contra essa questão da inflação, a tendência dele é subir cada vez mais de preço, porque ele vai ficar cada vez mais escasso. Lembra que eu falei das 21 milhões de unidades? Então, ele vai ficar cada vez mais escasso, mais raro no planeta, então ele serve muito bem como uma reserva de valor ou um investimento para médio e longo prazo. E quando você tem uma meta de ter um investimento em Bitcoin para médio e longo prazo, você tem lá, quando eu lucrar 5 mil reais, 7 mil reais, 8 mil reais, eu vou vender as minhas criptomoedas. Então você define essa meta, né, e realiza a venda aí quando a mesma for atingida no médio e longo prazo. Inclusive você tem que cumprir com a sua palavra, tá? Senão você corre o risco de não realizar a venda dos bitcoins e acabar tendo um prejuízo, entre aspas, né? Você não vender ele num preço muito bom e vender no preço mais ou menos ali em um momento não tão oportuno, né? Então esse nosso sexto erro que você não deve cometer. Tenha sempre um objetivo claro, seja reserva ou investimento para médio ou longo prazo, até mesmo para curto prazo, nessas altas aí mais extremas, né? O sétimo erro é não saber aonde armazenar as suas criptomoedas, desde uma boa corretora de fato, como eu já mostrei aqui, até mesmo uma boa carteira de criptomoedas, né? Quando falamos de carteira, falamos de uma hardware wallet, né, que é basicamente um pendrive que você guarda seus bitcoins ali e tem uma chave privada também. Pode ser uma carteira até de papel, você pode imprimir uma carteira e ter os seus bitcoins ali, né? Então existem várias maneiras de você tirar, entre aspas, seus bitcoins da internet, né? Ter os seus bitcoins aí nas suas mãos, tá? Então é interessante que você tenha ou uma excelente corretora, uma corretora gigantesca, né, que não seja um banco aqui no Brasil, por exemplo, obviamente, né, ou é uma carteira também de excelente qualidade, como a LED da vida, uma Trezor ou aplicativos que montam a sua chave privada, tá? Então esses são os 7 erros que você nunca pode cometer quando o assunto são os bitcoins, né? É claro que não é nada muito complexo, mas esses erros continuam acontecendo, inclusive com a entrada de novos investidores dentro desse mercado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele gostei, se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui e comente, inclusive, a sua opinião em relação a esses 7 erros. Você já cometeu um ou mais erros desses daqui? Eu já cometi, infelizmente, mas aprendi com meus erros, né, e corrigi aí o mais rápido possível. E eu espero que através desse vídeo aqui eu tenha ajudado você a não errar mais e pelo menos evitar esses 7 erros aqui, que vai te ajudar com certeza a ganhar mais dinheiro com o mercado de bitcoins e criptomoedas de modo geral. Aguardo você no próximo vídeo ou uma próxima aula. Até mais e tchau!